uma ampla evidência científica que dá respaldo ao biofeedback da variação do ritmo cardíaco, né? A gente chega, eu cheguei a me surpreender, assim, positivamente, mas ao mesmo tempo, é, sem compreender ao certo o porquê, né, disso não ser mais difundido dentro da área médica e das outras ciências da saúde, né? Porque é, é uma técnica relativamente simples, né, de ser aplicado, praticamente isenta de efeitos colaterais, né, e que pode ajudar muitas pessoas com uma custo-eficácia muito alta, né? Então, eu entendo que isso deve ser mais explorado. E nesse sentido, Dr. Marco Fábio Cog está na vanguarda. Então, a gente tem a oportunidade de ouvir hoje a principal referência do país nesse tema. Então, eu já passo a palavra para o Dr. Marco Fábio, tá? Sem mais delongas, né? Para ele poder iniciar sua apresentação. Doutor Marco, se quiser já compartilhar a tela, fica à Ok. vontade. Doutor Marco Fábio é Oi. químico, formação em química, fisioterapeuta pós-graduado em administração de empresas também, terapêutica ayurvédico, como foi falado há pouco, hipnoterapeuta, diretor da Academia Brasileira de Hipnose Médica, diretor científico da NPT Cardiomotion e da Intelectus Clínica e Escola, né? Tem um papel muito Isso. grande na divulgação da técnica, inclusive sendo precursor de um dos equipamentos que a gente pode usar e está disponível aqui no Brasil, né, para quem quiser entrar nesse mundo e utilizar na prática, que é o CardioMotion. Certamente o Dr. Fábio deve falar a respeito. Dr. Fábio, muito obrigado Oi. pela disponibilidade, pela presença. Eu passo a palavra para o senhor. Tá. Eu que agradeço a presença de todos, agradeço a academia, os diretores e dar os parabéns pela energia que o doutor Alberto está colocando para a gente desenvolver na academia. Então, a ideia hoje é a gente concentrar o trabalho basicamente no uso do biofeedback em dores crônicas. Existem muitos artigos científicos dando base a isso. Eu vou passar rapidamente, porque é muita coisa, gente. Isso aí daria praticamente um curso só para falar desse assunto, né? Bom, então, nós vamos passar pelo assunto biofeedback, o que é biofeedback, o que é famoso HRV, que é um conceito ainda pouco difundido. Eu fiquei surpreso que eu conversei com alguns cardiologistas que não conheciam esse termo, HRV. Vamos falar o que é a coerência cardíaca. Coerência cardíaca é um termo que foi cunhado, foi desenvolvido na década de 1990 e tem outros, eh, tem outros nomes além da coerência cardíaca, mas não importa a nomenclatura, importa o efeito. Os fundamentos da dor crônica, logicamente, eu não vou entrar em detalhes, e a aplicação prática nessa área específica. Só para dar uma entrada no assunto, então, nós temos algumas estatísticas sobre a prevalência aqui no Brasil. Esse estudo aqui embaixo do Aguiar, ele fala que a grosso modo, vai de 10 a 60%, mas a média está em 46% das pessoas têm, de alguma forma, algum tipo de dor crônica, sendo que a dor lombar é a mais prevalente. E a Associação Médica Brasileira fala que os idosos com mais de 50 anos, 36,9% têm dores crônicas. Eu estou achando um número muito alto, enfim. E 30% utilizam opioides para alívio. E as mulheres têm maior prevalência nas mulheres do que nos homens dessas dores crônicas. Bom, a dor aguda é aquela dor em que você bateu o pé na parede, doeu, passa, tudo bem. O problema é quando ela se torna crônica. E fala que é um dos maiores desafios contemporâneos da área de saúde. Característica: persistência por um período superior a 3 meses.
Passou de 3 meses, já começa a ser considerado dor crônica, que é extremamente complexo o manejo, porque ele tem diferentes componentes, diferentes origens, né? E normalmente existe um período natural de cicatrização, ou seja, de alívio da dor, mas ele passa muito esse tempo, né? E torna uma condição muito ruim para o paciente, né? Que pode afetar tanto os aspectos físicos, emocionais, sociais e funcionalidade do indivíduo. Muito bem, dando essa pequeno introito aí do que é uma dor crônica, a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, um pouquinho sobre o mecanismo também. Eu não vou entrar em detalhes para não deixar muito extensa essa apresentação. Mas o que é biofeedback? Biofeedback é feedback das informações biológicas, ou seja, é a retroalimentação de informações biológicas. É muito mais simples falar biofeedback ou biofeedback, que muitas pessoas aqui no Brasil aqui na falam como biofeedback. Mas era uma avaliação quantitativa, então nós temos que ter equipamentos que sejam quantitativos, senão não é um biofeedback. Instrumentos extremamente sensíveis e apropriados. Eles vão avaliar reações físicas de indivíduos, como o nosso corpo reage a diversas situações, como emoções, como ações, cognição e assim vai. Então, como cognição de tais pensamentos, memórias imagéticas, discursos internos, enfim. Tudo isso vai ficar um pouquinho mais claro mais para frente. Mas, basicamente, então, esse processo, você precisa conseguir mexer na tua fisiologia somente através do processo não invasivo. Então, você usa sensores de captação de parâmetros fisiológicos. Eu vou mostrar um pouco das técnicas um pouquinho mais para frente. Aí você tem uma interface, normalmente um computador, em que você vai fazer a avaliação desses valores. Você vai fazer algum tipo de protocolo, de procedimento, em que você vai conseguir mudar esses parâmetros fisiológicos que você está buscando. E aí o computador analisa e te dá um feedback, pode ser auditivo ou visual. Tem um biofeedback da temperatura da pele, que coloca o termômetro na mão, e aí ele consegue avaliar se a pessoa está muito ansiosa ou não pela temperatura da pele. A eletromiografia é muito utilizado na parte da fisioterapia, em que você consegue trabalhar grupos musculares bem específicos, né? Medindo a atividade muscular. Tem esse biofeedback de resposta galvânica, que é um equipamento que mede a condução ou condutância, melhor ainda seria a resistividade da pele, mas não importa o termo. Ele mede a corrente elétrica que passa entre esses dois eletrodos que estão no dedo. Quando a pessoa começa a ficar ansiosa, ficar nervosa, preocupada, que está com o sistema nervoso simpático mais ativo, então ela começa a transpirar e aí começa a aparecer então o suor contém sais, cloreto de sódio, por exemplo, e facilita a condução da corrente elétrica. Então a pessoa pode observar como está esse estado através dessa medida galvânica da pele, né? E esse aqui é um que nós usamos aqui na clínica também, que é das ondas cerebrais. Nós temos aqui o equipamento com toucas para 20 sensores, que é o chamado de montagem padrão, em que a gente avalia em cada região do cérebro, nesses 20 pontos, a atividade elétrica. E existe um padrão que você observa, de repente, um desvio desse padrão, que pode ser devido à ansiedade, estresse, depressão, TDAH, e aí tem uma série de medidas. Mas todos esses aqui, eles são muito específicos. Você trabalha com neuromodulação mais específica, enquanto que o Cardio Emotion, ele trabalha com a neuromodulação sistêmica. Nós vamos falar um pouquinho rápido sobre o que é isso, mas esses aqui, eles trabalham especificamente na parte localizada. E o Cardio Emotion trabalha de uma forma mais sistêmica. Esse aqui é o kit. Eu não vou fazer propagandas, mas só vou mostrar para vocês o que é. Nossa empresa ela tem um DNA da USP, que o desenvolvimento todo foi feito no Centro de Inovação da USP.
E as empresas que passam por lá e atingem certo grau de desenvolvimento recebem essa empresa com DNA USP. Então, o Cademotion basicamente são sensores, tem dois sensores, o sensor que eu coloco na orelha, ou um sensor que eu coloco no dedo, dependendo do meu propósito terapêutico, eu uso um ou outro. Aqui é um módulo digital analógico, é um transdutor, em que ele converte esses sistemas aqui, que são esses dados que são captados de uma forma analógica, uma forma digital. Ele digitaliza e você vê no computador o que está acontecendo. E o software é feito por download, ou se precisar, ele pode mandar um pendrive, por exemplo. Muito bem. Então está aqui o transdutor digital analógico, que a gente chama carinhosamente de módulo, em que eu encaixo um sensor de dedo. Esse sensor, os sensores são atóxicos e são antialérgicos. Eu conecto, então, numa porta USB e tenho aqui a tela do CardioMotion e aqui a ligação, neste caso no dedo, e o sensor, neste caso o sensor de orelha aqui. Ele não é considerado produto médico, então ele é liberado pela Anvisa, não tem nenhum conflito com isso. Muito bem, e aí quando eu inicio, ele abre esta tela. Esta tela é o programa principal, né? Aqui nós temos o módulo de monitoramento, em que eu faço só avaliação da avaliação de como está a frequência cardíaca, se ela está ou não em coerência cardíaca. Eu uso muito hipnose, isso aqui. O Alberto também usa bastante na hipnose esse módulo. Depois eu tenho os programas que eu treino aquilo que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. Eu treino a coerência cardíaca usando esses módulos. Eu vou mostrar rapidamente um desses módulos para vocês, mas é, são telas interativas. Conforme eu entro em coerência cardíaca, existe uma resposta sonora, visual do que está acontecendo. E, por fim, aqui embaixo tem a parte da tela de configuração. Eu posso configurar o nível de dificuldade fácil, médio, difícil. Aqui eu mexo no tempo. Quando eu vou fazer um acompanhamento de um atendimento em hipnose, eu coloco no máximo em 30 minutos, em 60 minutos. Eu posso avaliar todo o processo hipnótico. Aqui eu consigo mexer em música, feedback auditivo. E aqui é uma coisa muito importante, que é chamado da respiração ressonante. Essa respiração ressonante é que me leva na coerência cardíaca. Eu tenho um nível A, um nível B, um nível C, D e E. E essa frequência de ressonância, ela é particular da pessoa. Pessoas diferentes podem ter essas frequências diferentes. Então, nós temos 5 modos para que eu possa avaliar essas frequências. Muito bem. Mas o que é essa famosa HRV, variabilidade da frequência cardíaca? A gente vê muito texto como VFC, variabilidade da frequência cardíaca, em português VFC, mas o termo HRV é muito utilizado. Então, a gente preferiu manter esse termo HRV. Bom, será que esse tema é relevante? Quando a gente faz uma pesquisa no Google Acadêmico, talvez não seja a melhor base para pesquisar, mas como um HRV, Heart Rate Variability, traz 19 mil artigos científicos falando do tema. Então, era bastante relevante, né? E em 1996 foi publicado esse artigo científico, Heart Rate Variability, que mostra as medidas padronizadas, a interpretação fisiológica, o uso clínico, que foi feito por um task force da Sociedade de Cardiologia Europeia, um pessoal dos Estados Unidos também, da Sociedade de Marcapasso, Eletrofisiologia, enfim. Eram, parece que, 40 membros que fizeram essas como diria, primeira conceituação, trazendo toda a parte fisiológica, a parte dos problemas que eles podem, que o biofeedback pode ser utilizado, enfim. Mas até então, existiam muitos trabalhos já publicados, porém usando uma nomenclatura apropriada para o momento. Então, esse comitê, essa task force, eles padronizaram tudo. Então, a partir daí houve uma padronização na nomenclatura. Mas a gente ainda vê alguma coisa fora da padronização. Então, nessa década de 60,
desse Horn and Lee, eles começaram a observar que crianças, quando, durante o parto, quando a variabilidade da frequência cardíaca deles diminuiu muito, é, era necessário que você fazer um parto imediato, porque a criança estava em sofrimento. Então, eles observaram que quando a variabilidade da frequência cardíaca é baixa, existia um sofrimento fetal. Isso eles observavam antes da própria frequência cardíaca. Em 1980, então, aí eles começaram a entender que existia um ritmo fisiológico embutido no batimento cardíaco. Não era simplesmente uma frequência cardíaca, existia coisas além. E aí eles começaram a entender, então, que na neuropatia as pessoas tinham problemas seríssimos com esses pacientes diabéticos, né? Com esse RR. Então, desenvolveram equipamentos simples de avaliação. E em 77, então, houve um entendimento de que as pessoas que tinham uma mortalidade, infarto e outros problemas cardíacos, eles tinham uma redução dessa variabilidade. Então, começou a se entender que essa variabilidade era um parâmetro, um bioparâmetro extremamente importante na saúde das pessoas. Até essa 1996, eles focaram muito na parte da cardiologia e depois se expandiu para outras áreas que a gente vai observar um pouquinho aí. Daí eles começaram a fazer matematicamente, pegar esse chamado RR, que é o intervalo entre batimentos consecutivos, e trabalhar na forma de uma análise espectral. Quando eles fizeram essa análise espectral, eles viram que era possível você identificar atividade simpática, parasimpática e um intermediário, que nós vamos mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. E aí veio, então, o domínio da frequência. E no final dos anos 1980, então, essa importância do HIV ficou tão forte como um preditor de mortalidade após infarto agudo do miocárdio. Mas até então era mais localizado na parte da cardiologia. Depois que começou a se entender um pouco mais do que significava isso. E aí veio o efeito do biomarcador do sistema nervoso autônomo. Então, aqui mostra, então, uma série de intervalos RR, que são as sístoles, né? E entre um batimento e outro, tem um tempo. Quando eu pego uma série grande desses batimentos, então, eu consigo calcular não só a frequência cardíaca média, mas a variabilidade, quanto que essa frequência cardíaca varia ao longo do tempo. Normalmente, essa variabilidade é expressa em milissegundos. Então, toda a matemática é feita em milissegundos. Depois posso transferir isso para batimentos por minuto. Existe uma correlação, claro que existe, né? Então, o que aconteceu? Quando você pega esses famosos RRs, essas distribuições de intervalo entre batimentos, você pode entender que você tem uma distribuição. Aqui é a matemática que está por trás, né? É um simples desvio padrão. Então, o que é o RR? O que é a variabilidade? É simplesmente o desvio padrão de várias medidas, vários intervalos RR. Então, aqui nesse caso em vermelho, eu tenho uma distribuição grande na variabilidade, enquanto que nesse aqui eu tenho uma distribuição pequena na variabilidade. Então, foi observado que quanto menor o HIV, está mais associado aos problemas de saúde, tanto psicológico quanto fisiológico. A gente vai explorar um pouquinho mais isso aqui. E quanto maior é o HRV, maior é a saúde associada. Então, esses treinamentos de biofeedback que a gente faz no Cardiomotion é para levar a pessoa da menor HRV para o maior HRV. Então, a pessoa melhora essa distribuição, significa que ele está trabalhando com maior resistência, maior resiliência do sistema nervoso autônomo. Maior resiliência do sistema nervoso autônomo. E aqui, então, tem, nesse artigo do Task Force, ele traz, então, domínio do tempo, ele traz diversos parâmetros. Esses parâmetros estão no CardioMotion, mas a gente não mostra esses parâmetros. A gente traz o resultado na forma de cores, na forma de som, na forma de movimentos, mas esses parâmetros estão embutidos dentro do CardioMotion.
E você tem, então, o que eles chamam de tacograma, que é como é que varia a frequência cardíaca, nesse caso aqui é o RR, como é que esse RR varia em função do tempo. E mostra também que existe uma dependência, se a pessoa está sentada, está em pé, que é um tilt test, né? Enfim. Mas ele traz também, se eu pegar aqueles parâmetros que eu mostrei, que é do domínio do tempo, e uso uma matemática bastante complexa chamada transformada rápida de Fourier, entre outros, tem wavelet, tem vários tipos de cálculo que eu posso fazer, e transformo do domínio do tempo para o domínio da frequência. Mas que frequência que é essa? É a frequência do sistema nervoso autônomo. Então, ele divide aqui em três grandes grupos. VLF, que é Very Low Frequency. Esse Very Low Frequency está associado ao sistema nervoso simpático. High Frequency está associado ao sistema parasimpático. E o LF, que é Low Frequency, está associado entre simpático e parasimpático, é onde ocorre o equilíbrio entre o simpático e parasimpático. Então, a gente está vendo aqui essa transformada mostrando os domínios do tempo. É chama de espectro de densidade e potência. Então, aqui eu vejo a atividade simpática, que é o very low frequency, que é essa área aqui, simpática. Aqui eu vejo a parasimpática, que é o high frequency. E aqui o low frequency é onde existe simpático e parasimpático. Quando a pessoa está no equilíbrio do sistema nervoso autônomo, aparece um pico muito intenso de low frequency, que é a coerência cardíaca. Então, nós vamos ver que a coerência cardíaca nada mais é do que o equilíbrio perfeito entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. E nessa região ainda existem outras componentes. Além do sistema nervoso, existe a termorregulação, existe ainda a parte do bio, bom, não importa. Barorreflexo, o barorreflexo também está aí. Enfim, é um fenômeno complexo, né? E o que é essa coerência cardíaca que ele está falando? A coerência cardíaca é basicamente um estado de equilíbrio perfeito, que é uma harmonia e sincronia com padrões regulares, e suaves nos batimentos. Aqui está o barorreflexo. Ele ocorre num ponto muito específico. Ela ocorre quando você faz uma respiração muito controlada, que é chamada de respiração na frequência da ressonância cardiovascular. Não é qualquer respiração que você consegue chegar nesse nível. Não é respire 2, 5, solte 5, respire 7. Não é assim que funciona. Mas por quê? Ocorre um sincronismo e uma ressonância numa frequência muito específica. Uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca e uma frequência do barorreflexo. Muito bem. Os benefícios melhora a regulação do sistema nervoso autônomo. Então, o que nós estamos falando é de equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Aumentando o HRV, a saudável, que é a redução de estresse, de ansiedade. Aqui já começa a aparecer mais a parte psicoemocional. Ele trabalha tanto a parte psicoemocional quanto fisiológica, que é o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Melhora a pressão hormonal, equilíbrio hormonal, pressão arterial, equilíbrio hormonal. Então, aqui nós temos um batimento normal, que a gente pega de um paciente quando chega, está completamente desequilibrado esse batimento, vocês veem que não tem uma lógica nele. E a gente, expandindo essa escala, a gente vê aquilo que chama de caos, esse batimento de uma forma caótica. E aqui o CardioEmotion mostra uma nota que é um score, esse score 3,3. Esse score varia de 0 a 10. Quanto mais perto de 0, maior está o desequilíbrio da pessoa. Quanto mais perto de 10, maior está o equilíbrio da pessoa. E aqui, quando a pessoa entra na coerência cardíaca, aqui você vê que está 9,9. E o que acontece com as ondas cardíacas? Sai desse estado de caos para o estado de coerência. E aqui a gente vê, expandido a escala, aqui o coração acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando. Aqui você tem maior atividade simpática, aqui maior atividade parasimpática. Na realidade, é o famoso nervo fênico. Quando você inspira, que você aumenta o volume torácico, você parcialmente inibe o nervo frênico. Quando você solta o ar, você aumenta a pressão, você aumenta a atividade do nervo frênico, desculpa, pirofrênico, e coloca
o nervo vago, perdão, nervo vago. Vamos lá, então. Aqui você diminui a atividade do nervo vago, na hora que sobe, e aqui você aumenta a atividade do nervo vago. O nervo frênico também está ligado à respiração, mas não é ele que faz isso, é o nervo vago. Então, você tem uma atividade, se aumenta o tônus vagal usando esse tipo de trabalho, né? Então, quais são os benefícios? Benefícios mentais, emocionais, então, maior sensação de calma, relaxamento, melhora da concentração, clareza mental, regulação emocional mais eficaz. Aplicações clínicas, pode utilizar para ansiedade, depressão, estresse, reabilitação cardiovascular. Pode ser utilizado em práticas como mindfulness, o próprio feedback, terapias integrativas. Enfim, aí você tem diversos modos de medir esse intervalo RF e o cardiograma é um deles. Quando a gente olha aqui do lado direito, o primeiro gráfico é quando a pessoa está com foco mental, então ele tem uma certa variação aqui. Esse aqui é o espectro de densidade de potência dele. Você vê que aqui o simpático está lá em cima, está em 150, e praticamente não tem nada de parasimpático aqui, o nervo vago dele está quietinho aqui. Quando a pessoa começa agora a ficar nervosa, com raiva, o que acontece? Aumenta ainda mais o simpático e praticamente você não tem atividade aqui do nervo vago. No relaxamento, aí você já tem uma atividade maior do nervo vago, mas o simpático está muito ativo aqui. E na coerência cardíaca, você praticamente só o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Esse é o perfeito equilíbrio. E a potência cardíaca estava 150, 150, 150, foi para 700. Então, vocês têm um ganho na potência cardíaca através desse exercício. Bom, eu vou mostrar rapidamente essa tela aqui para vocês, então. Esse é o modo de monitoramento. A pessoa que está em coerência cardíaca. Esse cursor ele fica no verde. Esse é um pacer. Esse pacer está regulado numa frequência de ressonância específica, que no caso é o nível C, que tem o A, B, C, D. Então, nesse nível específico, a pessoa consegue entrar na coerência cardíaca. Se ele sai da coerência cardíaca, ele vai para o azul, por exemplo, e se ele sair mais ainda da coerência cardíaca, ele vai para o vermelho. E o traçado vai mostrando o que acontece. E no final, você vai ter aqui os traçados começam a ficar completamente diferentes, e no final você vai ter uma nota e vai ter uma avaliação. O PCV de equilíbrio simpático vagal. Bom, vamos para um exemplo na hipnose aqui, só para a gente contextualizar. Isso aqui é um paciente em que, no momento zero aqui, ele entrou em hipnose, ele estava em hipnose já no lugar seguro. E aí nós começamos a buscar algum trauma que ele tinha, que a gente já sabia qual era, mas o que aconteceu? E quando ele estava nessa situação traumática, houve essa aberração em que a gente consegue acompanhar. E realmente a frequência cardíaca, que era por volta de 65, 70, foi para mais de 100 ali. Quando a gente vê que o paciente, nesse momento, ele está em sofrimento, a gente tira a pessoa e coloca ele fazer o trabalho em coerência cardíaca. Nessa coerência cardíaca, é o que ele tem? Ele tem o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, então ele fica tranquilo, ele sai daquela agitação toda, do aberração. Depois que ele descansou, a gente volta a insistir no trauma até que o trauma vai desaparecendo. A pessoa vai falando da situação traumática, mas a frequência cardíaca dele vai se estabilizando. Quando você vê que a frequência cardíaca dele está, ele falando do trauma, a pessoa falando do trauma, a frequência cardíaca está mais ou menos igual ao início, significa que ele se lembra da situação, mas não sofre mais. Ou seja, o hipocampo dele está ativo, mas a amígdala já está sossegada. E a gente termina aqui com outro treinamento do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então a pessoa sai da sessão equilibrada. Aqui também um outro caso de aberração, esse foi muito sério também, o caso de abuso sexual. Mesma coisa, a pessoa entrou aqui por volta de 90, chegou a 140. Esse foi
o tempo de tratamento, menos de 15 minutos, e aí realmente diminui totalmente, você não vê mais aqui. A parte do treinamento está numa outra folha que não está aqui. Mesma coisa, é muito, muito interessante, depois você mostra para o paciente e fala, olha o que aconteceu com você durante a sessão. Não dá para ele negar, não dá para ele negar. E para a gente que está acompanhando essa parte traumática, é muito importante, que te dá segurança do que está fazendo. Não fica assim no achismo, né? Bom, então, passar rapidamente aqui. Então, esse aqui é um dos treinamentos. Nós temos 10, são 9 telas de treinamentos. Uma das telas de dia tem uma configuração, à noite tem uma outra configuração. Mas, basicamente, então, o que a pessoa tem que fazer? Então, essa é a dinâmica quando a pessoa está no equilíbrio, ela fica no verde. Nesse caso, o mestre Zen não tem nada a ver com religião. Esse é o mestre de Kung Fu, não tem nada a ver com religião, isso aqui. É o mestre Shaolin lá da... Bom, enfim. Quando está no verde, o mestre Shaolin levita, te dá um controle auditivo, um tom agudo. Quando a pessoa começa a sair do equilíbrio, ele vai para o azul, o tom já fica médio, e quando ele sai completamente da coerência cardíaca, ele recebe um som, um bip, né, vamos chamar assim, de um som grave. Então, é grave, médio e agudo. Então, quando a pessoa está em hipnose, eu já condicionei ele a fazer a respiração coerente, usando só o feedback sonoro. Bom, vou entrar então no aspecto mais de síndromes dolorosas. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente faz essa pesquisa também no Google Academy, tem mais de 1.700.000 publicações mostrando realmente a seriedade disso, né? Bom, essas dores, eu não vou entrar em detalhes porque quero só mostrar o efeito todo, né? Mas aqui, os neurônios ficam mais sensíveis. Então, eles disparam sinais de dor mesmo sem motivo claro. Ou seja, quando você bate, você tem receptores que enviam um sinal para o cérebro, né? Que você bateu, que machucou, doeu e tal. Mas tem horas que eles disparam sozinhos, que é esse caso, eles ficam hiperativos. Então, a pessoa fica sentindo dor mesmo sem ter, aparentemente, algum tipo de estímulo, né? Isso acontece porque existe uma certa reorganização nas sinapses, né? E há uma amplificação da dor. E um dos mecanismos está relacionado ao sistema nervoso autônomo. Então, nós falamos do sistema nervoso autônomo, que tem o nível simpático e o parasimpático, lembrando que o simpático é aquele que acelera, que leva a gente a estado de luta e fuga. O parasimpático, descanso e digestão. Fight and flight, rest and digest, que é o termo que a gente sempre vê na literatura. Então, aqui está o sistema nervoso autônomo, a parte aqui do parasimpático e a parte do simpático, da divisão simpática. Então, vocês veem que ele pega estômago, coração, pulmões, a parte de saliva, as glândulas salivares, enfim, ele comanda nosso organismo de uma forma autônoma. Ele regula, então, pressão arterial, frequência cardíaca. Então, se a pessoa tem um desequilíbrio nesse sistema, você pode ter esses processos, problemas cardíacos, de hipertensão arterial ou hipotensão arterial, respostas imunes deprimidas, mesma coisa, processos inflamatórios, enfim.
tem um trabalho mostrando que quando você entra em coerência cardíaca e se mantém em coerência cardíaca, o PCR, a proteína C reativa, ela diminui. Enfim, dor crônica está relacionado principalmente à disfunção autonômica. Eu vou mostrar mais lá para o fim que são três aspectos de dores, não é só esse aqui, mas um deles é esse aqui. Então, busca ativação crônica do sistema simpático. Uma vez que ele está acelerado, a pessoa começa então a ter a dor recorrente, né? Esse sistema nervoso autônomo, nesse desequilíbrio, ele pode aumentar a liberação das catecolaminas, que são a adrenalina, a noradrenalina, aumenta o tônus muscular, vascular, muscular e vascular. Bom, o que acontece? Aí começa a sentir dor. Isso é uma ativação exagerada e aparece uma inflamação neurogênica, né? Com substâncias pró-inflamatórias e assim vai. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque não é esse o objetivo. O objetivo começa aqui, então. E aqui nós temos os protocolos de biofeedback para dor crônica. Nós temos, primeiro, como objetivos, pode reduzir a intensidade da dor, pode melhorar a regulação autonômica ou autônoma, promover sensação e controle do bem-estar. Uma estrutura geral. Para dor crônica, dependendo, lógico, de vários fatores, mas entre 8 e 10 sessões, pode ser mais de 10, pode ser 15 sessões, 20, depende do estado da pessoa. Quanto mais ele fizer, melhor é. É recomendado de 1 a 2 vezes por semana, de 30 a 45 minutos por sessão. Se você fizer 20 minutos mais vezes, igual. Enfim, o que a gente vê na literatura é que quando a pessoa faz um treinamento por volta de 18 a 22 horas totais, é onde você atingiu o máximo do desempenho dessa técnica. Então, esse equipamento CardioMotion é um deles e é legal você ter um ambiente estável e confortável. Primeiro, acolhe o paciente, faz uma linha de base, ou seja, a pessoa fica quieta por 5 minutos, você vê qual é a nota que ele tem. Normalmente, a nota que varia, o score, que varia de 0 a 10, a pessoa está por volta de 2, 2,5, 3, é uma faixa normal. Depois a pessoa, você vai definir qual é a frequência de ressonância dela. Então, você vai fazer no nível A, depois faz no nível B, no nível C, 3 minutos em cada nível, 2 a 3 minutos em cada nível, você já consegue determinar qual é a melhor frequência de ressonância. Ou seja, a frequência B, por exemplo. E é lá que você vai fazer o treinamento. Muito bem, então esse treinamento aqui é para você encontrar a linha de ressonância, e daí a técnica em si você pode estabelecer mais tempo se você quiser. Monitoramento da evolução da dor, a evolução do HRV, o impacto no sono, humor e assim vai. Muito bem. Agora, é muito importante esse ajuste individual da frequência respiratória, não é a mesma frequência para todo mundo. Às vezes as pessoas não entendem, falam, mas eu inspiro em 4 tempos e solto em 4. Eu fiz um treinamento para médicos uma vez e tinha uma psicóloga junto, e ela falou, mas eu faço em 4 e solto em 4. Eu falei, tá bom, então vem aqui. Ela foi lá, sentou, coloquei o CardioMotion nela, eu falei, agora fique quieto, vou ver a linha de base. Na linha de base deu 4,5 daquele valor lá. Do score deu 4,5. Falei, agora faça o 4 por 4. Ela fez, caiu para 3,4. Eu falei, agora segue a bolinha aqui, o pacer do CardioMotion, né? E subiu lá para 8,8. Está vendo? Você está tirando saúde do teu paciente. Está reduzindo a variabilidade. Em vez de estar dando variabilidade, está dando tônus vasovagal para ele, você está tirando o tônus simpático vagal, você está tirando o tônus dele. Então você precisa fazer na frequência certa. Muito bem. Evidências do tratamento com biofeedback de HRV em síndromes dolorosas. Quando a gente faz essa avaliação, a gente vê que tem volta de quase 1.000 artigos científicos falando desse biofeedback em dores crônicas. Um desses artigos, eu peguei só pequenos flashes do artigo para não entrar em detalhes. Então você vê que é o mesmo gráfico de antes, mas a ideia é você explorar o aumento desse
dessa frequência. Então, essa frequência aqui é a frequência da coerência cardíaca, por volta de 0,1 Hz aqui, né? Por volta de. Então, assim, foi estudo piloto, avaliou veteranos para dor crônica. Então, foi submetido ao biofeedback de HRV. Houve um aumento significativo, especialmente nessa banda, que é exatamente a banda que a gente busca, que é do equilíbrio simpático-parasimpático, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, além do equilíbrio simpático-parasimpático, tem também o efeito da termorregulação e tem também o efeito do barorreflexo. E aí houve redução dos sintomas dolorosos com melhoria funcional. E aqui embaixo está a intervenção não farmacológica em dores crônicas em veteranos. Uma outra publicação, essa aqui também fala sobre tratamento de fibromialgia. Ele faz uma revisão de literatura. Essa revisão é bastante muitos artigos eles viram, né, viram dessa revisão. Então ele fala, o biofeedback HRV em fibromialgia apontou evidências de que a técnica associada a terapias complementares como atividade física e TCC, ele mostra que há uma redução na intensidade da dor e na qualidade de vida. Então você pode integrar o biofeedback com outras técnicas, não precisa ser ele sozinho. Pode integrar com hipnose, pode integrar com realidade virtual, né? O doutor Alberto está usando muito com realidade virtual também. Você pode integrar, além da TCC, você pode fazer EMDR, TFT, EFT, enfim. E você pode usar em atividades físicas. Eu tenho experiência com uma pessoa que ela fez esteira ergonômica, em que ela fez uma caminhada a 3 km por hora, depois acelerou a esteira para 5 km por hora, e a 5 km por hora ela começou a fazer o treinamento e entrou em coerência cardíaca nessa velocidade, 5 km por hora. Então não precisa estar o paciente quieto, parado, enfim. Você consegue sim entrar em coerência cardíaca em diferentes situações, né? Que mais? Na parte de atividade física. E tem muitos atletas que estão utilizando o treinamento cardiomotion exatamente para melhorar o desempenho desportivo. Muito bem. Aqui é a aplicação em ambiente hospitalar, então você pode usar nas escolas, nas clínicas, nos hospitais, você pode utilizar nos clubes atléticos, enfim, em casa, você pode ter esse equipamento em casa, então é bastante viável, bastante fácil. O protocolo breve de HRV foi aplicado em crianças para dor crônica, melhora da percepção da dor e autorregulação. Então, tem vários artigos, estudo piloto, crianças e adolescentes com dor crônica também, redução da dor após o aumento da variabilidade, e o grupo de espera não teve nenhum tipo de benefício, né? Aqui também para dores crônicas, revisão sistemática de 2021, bastante recente essa. Manejo de dor crônica destacou sua eficácia em reduzir a dor, melhorar a qualidade de vida, associado aos efeitos do aumento do HRV. Então, tudo isso que é feito é para aumentar a variabilidade. A partir do instante que ela aumenta a variabilidade, significa que está aumentando o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Quando se aumenta o equilíbrio, logicamente, você sai do desequilíbrio. E aí começam, então, todos os benefícios, né? Aqui, então, o querido nervo vago, ele é extremamente importante na parte da fisiologia, né? Vamos lá, então aqui é uma revisão sistemática, a comparação de estimulação não invasiva do nervo vago. Ele pegou diversos equipamentos, como é uma parte de revisão de literatura, ele não traz exatamente qual equipamento que ele usou para esses artigos falaram sobre a estimulação não invasiva, mas trouxeram o biofeedback de HRV. Dor crônica, mostrou que o biofeedback é eficaz na redução da dor, pode servir como uma medida objetiva do estado autonômico, né? Então, aqui é a estimulação do nervo vago. Outro sobre dor cervical, relacionado ao estresse, mesma coisa. Redução de dor autorreferida, aumento da HRV após o protocolo. Então,
Colocou o protocolo do HRV, aumentou a variabilidade. Esse é o objetivo. Enfim, daqui se repete. Fibromialgia se repete. Dores crônicas em idosos se repete. Muito bem, então eu falei que tem três tipos de dores básicas que traz literatura. Essa aqui, nociceptiva, causada por lesões ou danos nos tecidos, músculos, ossos, articulações. Ele fala que o biofeedback consegue dar uma boa eh, reduzida do simpático, ativando o parasimpático, ajuda na reduzir a inflamação, alivia a dor e assim vai. Resultado eficaz em dores musculares, articulares e inflamatórias. Neuropática, causado por lesão ou disfunções de nervos, que são os nervos danificados, são, se eu não me engano, a bainha de mielina que é danificado aqui. Enfim, dores neuropáticas diabéticas e assim vai. Mesma coisa, efeito moderado quando integrado a um tratamento mais amplo. Então, ele pode ser utilizado junto com medicação. E nociplástica ocorre quando o cérebro processa erroneamente sinais de dor, mesmo sem lesão. Então, aqui embaixo ele fala alta efetividade quando usado em conjunto com outras abordagens terapêuticas, como exercício e terapia. Então, você pode integrar, usar ele só, usar junto com outras terapias. Muito eficaz para melhorar o sono, a dor, clareza mental, enfim, basicamente é isso. E aqui tem várias classificatórias por crianças e adolescentes, cefaleias tensionais, dores abdominais funcionais, dores músculo-esquelética persistentes, dores associadas ao estresse, em adultos, fibromialgia, enfim, dor lombar crônica, cervical, relacionada ao estresse, e assim vai, e mesmo para idosos, dores músculo-esquelética, neuropática, limitação de mobilidade e risco de depressão. Eu estou correndo, depois quem quiser ver com mais detalhes isso aqui. Esse é um quadro resumido de crianças, de adultos e idosos, com todas aqui as referências, todas as condições patológicas que podem ser trabalhadas e, no fim, nós temos o e-book, que eu montei o e-book especificamente com todas essas informações. Se alguém tiver interesse, entre em contato com a gente, pode mandar um WhatsApp aqui que a gente manda o e-book. O que mais? Conclusões. Evidências crescentes de que existe essa variabilidade melhora muito eficaz na dor crônica, diversas populações beneficiadas, crianças, adultos, adolescentes. O mecanismo fisiológico ele trabalha basicamente equilibrando o sistema nervoso autônomo, reduzindo a atividade simpática, fortalecendo o controle vagal, do nervo vago. E resultados clínicos melhores, acesso e segurança tranquilo, não tem nenhum tipo de contraindicação, não tem efeitos colaterais e pode ser usado como complementaridade na hipnose, psicoterapia e assim vai. Implicações práticas permite personalizar o tratamento. Isso é muito importante. Realmente você consegue dar para o paciente aquilo que ele precisa. Então, o biofeedback de HIV trata a dor e promove a saúde integral, oferecendo ao paciente ferramentas para recuperar a autonomia, bem-estar, qualidade de vida. Cardiomotion Biofeedback de HIV. Depois eu trago aqui algumas referências que usei nesse trabalho. Aí isso vai estar dentro do e-book também. Bom, pessoal, that's all. Cansei. Muito bom, doutor Fábio. Excelente. Muito obrigado. Excelente aula. Parabenizo aí pela. Sempre as aulas do senhor são aulas muito bem feitas, muito bem contextualizadas, com a melhor evidência científica. Volto a enfatizar, né, o quanto Obrigado. é impossível a gente estar estudando, né, essa área que envolve as abordagens mente e corpo se defrontar com um tema como esse e não ficar encantado, né? Porque, como foi mostrado, a evidência científica, e o Dr. Fábio mostrou aqui um corte dessa evidência, né? Relacionada à dor crônica, mas se a gente for pegar inúmeras outras áreas, né? Inúmeros outros problemas de saúde física ou mental, né? Vamos dizer assim,
A aplicação do biofeedback da variação do ritmo cardíaco é algo extremamente pertinente e respaldado, né, cientificamente falando. Realmente eu não entendo bem como que na faculdade mesmo a gente não fala habitualmente sobre esse tema, mas também, né, não entendo, estou falando isso, mas não é novidade para a gente, né? Infelizmente, a medicina está muito medicalizada, né, muito focada no aspecto farmacológico, que é fantástico, né, que realmente trouxe avanços maravilhosos, mas a gente percebe cada vez mais que não é só isso, né? Mas a gente está num período de mudança de paradigmas. Estude isso e ensine isso e passe para os estudantes que estão ainda em fase de formação e produza material científico a respeito, né? E por aí vai.